Olá, artesã, crocheteira, costureira. Hoje eu vim bater um papo com vocês para contar algumas experiências, algumas coisas do que eu já vivi, do que eu já experienciei na minha vida e dar algumas dicas que eu gostaria de ter ouvido lá no passado, quando eu cometi alguns erros. E uma das coisas que a gente ouve muito se falar é que, não se valoriza o artesanato e tudo mais. Mas eu faço uma pergunta para você: você se valoriza? Você se coloca numa posição que te coloque como profissional mesmo? Você leva o seu trabalho, a sua loja, a sua arte como um negócio sério? Você se posiciona com relação a isso para com as pessoas? Pensa sobre isso e vamos conversar então. Enquanto eu vou estar aqui fazendo uns acabamentos nesse jogo aqui, terminei, né? E vou estar fazendo os acabamentos aqui e vou aproveitar esse tempo pra gente estar conversando. Então, bora lá pra gente levar um papo sério enquanto isso. Então, gente, teve alguns erros, algumas coisas que eu cometi no passado que as pessoas às vezes não me tratavam com o valor que eu achava que eu merecia, sabe? E são alguns pontinhos. Eu poderia falar sobre muitas coisas, muitas mesmo, porque eu trabalho há bastante tempo, né? Como eu já falei aqui, trabalho há quase 20 anos com costura, com arte, e já passei por muitas questões, por muitas situações, por coisas boas e por coisas não tão boas assim. Então, já vivi muita coisa aqui que eu podia compartilhar com vocês. As pessoas às vezes não nos valorizam porque as pessoas tendem a nos tratar conforme nós permitimos que elas nos tratem, sabe? Então, quando você não se posiciona, quando você não põe limites, as pessoas vão, né, se aproveitando de você, você tá sempre disponível e fica parecendo que você é amadora com certas coisas que a gente faz. Uma delas é estar sempre disponível. Não que você vá, eu não tô falando pra você negar trabalho, negar, sabe, encomendas, não é isso. Mas você tem que ser uma pessoa organizada. E você tem que saber se você está disponível para fazer aquela encomenda, se você realmente vai dar conta. Você tem que ter, né, ali uma organização do teu ateliê, das tuas encomendas, das tuas coisas, da tua rotina, para você poder dar uma data correta, que você vai conseguir fazer o trabalho para entregar para o seu cliente, vai cumprir com o seu, né, com a sua palavra. E se você não puder, ou se você não souber, ou se você ver que realmente aquilo ali tá totalmente fora do que você é capaz, do que você pode naquele momento, você dizer não, às vezes é importante, sabe? Porque às vezes a gente entra numas enrascadas por não saber dizer não. E em tudo na vida, não só com cliente, mas a gente tem que saber dizer o não, gente. Hoje em dia, eu falo não para algumas clientes e tá tudo bem. E eu falo não principalmente na questão que era uma das coisas que eu trabalhava e que eram as coisas que mais me atrapalharam como artesã na vida, que mais me atrasaram em muitos aspectos. Não sei como você trabalha aí, eu sei que tem muita gente que trabalha com personalizados e tudo mais, porém, hoje eu corro de personalizado. Por quê? Como que eu trabalhava, né? Eu vou contar um pouquinho a história pra vocês. Eu trabalhava por encomenda, com roupas, e fazia peças personalizadas. O que acontecia? A pessoa às vezes tinha um look histórico, ou ela pegava uma referência, alguma coisa lá, me mandava mensagem. Vou citar um exemplo, né? Um evento medieval e a pessoa trazia, eu quero esse vestido assim, assim, assim. Me mandava as referências, eu ia olhar as referências, né? E fazer ali uma para fazer a precificação, que na época eu fazia tudo errado, e eu dava ali o meu valor para ela, tanto. Mas o que acontece quando o personalizado é muito cheio de detalhes, que era o caso do meu trabalho? O que acontecia? Eu acabava não precificando tão certinho, porque se eu fosse comprar material, eram muitos materiais. Eu ia fazer uma peça daquela, por exemplo, um vestido, né? Vamos ficar no vestido. Eu tinha que comprar o tecido, eu tinha que comprar o forro, eu tinha que comprar, às vezes, uma rendinha pra pôr aqui, outra rendinha pra pôr aqui, outro negocinho pra pôr ali. Todo esse material eu ia comprar, o que acontece? Você compra e sobra. Aquela sobra, talvez eu não fosse usar mais, mas tinha gastado aquele material. Aí, eu ia descobrir, trabalhar, pesquisar pra saber como que eu ia fazer aquela peça. Daí lá ia eu. No caso, né, hoje em dia, quem faz crochê, videoaula, né?
E tudo isso, gente, é tempo. Tinha a questão do atendimento, né? Quanto tempo eu levava atendendo. Daí eu ia procurar os materiais. Daí, às vezes eu ia pro centro e não encontrava todos os materiais. Um dia de trabalho e um dia e mais o valor de passagens, de gastos, uma água que eu tomasse, né? Se demorasse, alguma coisa que eu comesse, gasto. No outro dia ou na outra semana eu tinha que ir lá de volta pro centro para comprar material que faltou. Mais um dia, mais hora. Para vocês terem uma ideia. E tudo isso eu não colocava na minha precificação. Então, quando eu entregava uma peça linda e maravilhosa, não me sobrava quase nada. E o que acontece também? Às vezes a gente pensa, nossa, vou fazer assim, 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 e vai dar tudo certo, vai ficar bom, e eu vou fazer, e vai levar X horas para mim fazer esse trabalho. Mas na prática, quando você vai fazer, às vezes não dá tão certo assim, a modelagem não bate. Por exemplo, uma peça, né? Você tem, eu vou seguir a videoaula, tá, mas o teu ponto é diferente, o teu tempo, a tua pegada, a forma de você fazer é diferente, às vezes o material que você vai usar é diferente, e com isso, o que acontece? Tempo, desmancha, não dá certo. Eu tenho certeza que você já pegou encomendas aí que você, né, se deu mal. E com relação à costura, era pior ainda, porque costura não é tanto assim, né? Por exemplo, como crochê que você desmancha e você faz novamente, né? Até dá pra fazer aqui uma, duas vezes, desmanchar e fazer novamente. Costura, já era. Então, o personalizado, se a pessoa quer um personalizado e se você quer trabalhar com personalizado, saiba precificar que valha a pena. Conquiste clientes que estejam dispostos a pagar o personalizado, porque personalizado é caro. Personalizado não tem como ser barato, gente. Não tem. Porque você vai fazer uma coisa exclusiva pra pessoa. E agora, um ponto muito importante também, que hoje eu não faço personalizado. Por que acontece? A pessoa me passa a referência, a pessoa tem uma visão das coisas, e eu tenho uma. Eu não estou dentro da mente dela pra saber o que ela tá imaginando. Então, às vezes, eu faço o meu melhor, e o meu melhor não supre as expectativas que ela criou sobre aquela peça, entende? E daí, a cliente às vezes sai frustrada, a cliente às vezes, né, é um pouco mais exigente, mais enjoada, ou às vezes não é, mas assim, ela visualizou uma coisa, e eu na minha mente visualizei outra, eu fiz, achei que tá bom, e de repente você não supre a expectativa do cliente. E aí você fica frustrada, você fica chateada, você se sente talvez, né, mal, talvez inferior. Então, gente, muito cuidado, sabe? Muito cuidado com personalizado. Tenta não personalizar, assim, se você quer trabalhar com coisa personalizada, tenta não ser aquele personalizado tão, sabe? Nossa, exclusividade, sabe? Que só vai ser com aquele material, com aquela cor, só pra aquela cliente. Não sei se vocês me entenderam, eu espero que vocês tenham entendido. Então, sabe? Cuidado. E se você vai trabalhar com personalizado, cobre o que vale. E sempre, né, pense nos poréns, nas coisas que possam dar errado. Pense sempre cobre um pouco a mais e sempre peça um tempo a mais também, porque sempre acontecem imprevistos com personalizado. Então, se você seguir a linha de você ter o teu catálogo e você trabalhar apenas com as peças que você já tá acostumada, que você tem confiança, que você sabe exatamente o tempo que você vai levar, que você já tem uma prática, legal. É melhor. Eu aconselho que você siga essa linha, tá? Um outro ponto muito importante na vida da artesã, seja de qual ramo for, é a questão de começar uma peça sem entrada, não pedir entrada, ou entregar uma peça sem estar pago. Gente, no começo da minha vida, teve várias vezes que eu fiz isso e nunca deu certo. E teve algumas vezes que eu, mesmo tendo pedido os 50% de entrada, eu nunca vou esquecer, assim, que teve acho que umas 2, 3 vezes que aconteceu de eu ir entregar a sacola pra pessoa com a peça, ela pegar a sacola e falar, ai, muito obrigada, nossa, ficou lindo, maravilhoso, tchau. E eu ter ido pra entregar essa encomenda, precisando daquele dinheiro pra voltar pra casa, pra ir no mercado, sabe? Pra coisas importantes. E eu ficava, assim, tão em choque, assim, que eu pensava, poxa, mas será que a pessoa não se liga que eu preciso desse dinheiro, sabe? E eu ficava pensando, eu não sei, eu acho que ou a pessoa era muito cara de pau, ou eu não passava uma imagem profissional, assim, talvez, pra pessoa achar que, não sei, que talvez eu trabalhasse com aquilo ali por hobby, sabe? Acho que as pessoas pensavam que era um hobby, algumas, né? Não todas, porque tive sempre clientes muito maravilhosas, mas, gente, aconteceu algumas vezes comigo e eu fiquei pensando, o que eu tô passando pra essa pessoa, pra ela agir dessa forma? De eu ter, às vezes, que falar, e teve uma vez em específico que eu fiquei tão, assim,
chocada. Então, eu fiquei sem reação diante da ação da pessoa. Eu fiquei sem reação diante da postura da pessoa, sabe? Eu entreguei a sacola, ela falou obrigado e ela foi. Depois que chegou em casa, que eu mandei mensagem, que eu perguntei, você tem previsão de quanto você vai me pagar? E adivinha, né? Demorou muito, 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 muito. E na época eu fiquei super chateada, mas hoje eu reconheço que eu não me posicionei, sabe? E depois disso, dessas 2, 3 vezes que aconteceram isso, eu nunca mais peguei encomenda sem ao menos 50% e muito menos entregar encomenda sem a pessoa me pagar. Porque é muito desaforo. Mas as pessoas fazem isso. E eu acho que às vezes um pouco é culpa da gente. Hoje em dia, eu não trabalho nem com 50%, tá? Eu trabalho, mesmo que seja encomenda, a pessoa me paga os 100% do valor, ela me paga o frete, e daí eu vou fazer a peça dela. E daí eu vou enviar. Eu consegui chegar, né? Esse é o sistema que funciona no meu ateliê, é assim que funciona, é assim que eu trabalho. Pra mim foi melhor assim, porque quando eu pegava a metade, né, 50% de uma cliente aqui, 50% de outra lá, acontecia às vezes, tipo, né, daí eu tô com a peça pronta, quero enviar, preciso do dinheiro, porque daí essa segunda parte que vai caber às vezes o nosso lucro, né, e daí o que acontecia? Eu tinha que ficar correndo atrás de novo, mandando mensagem, esperando a pessoa poder pagar, pra daí eu fazer o envio e ficava com a peça parada ali. Então, hoje em dia, eu cobro 100% do valor, tanto no crochê, quanto nas minhas bolsas de sintético. Eu não entrego mais, eu não pego encomenda se não for assim, 100% do valor, porque eu vou lá, eu compro o material, e eu já separo meu dinheiro, já guardo o dinheiro do frete, terminei a peça, envio e tá tudo certo. E foi muito melhor pra mim, nossa, minha vida mudou, meu ateliê mudou, tudo mudou quando eu comecei a fazer assim, sabe? Ficou muito melhor, eu aconselho. E foi assim, simplesmente eu comecei a falar, a partir de agora é assim, e os clientes acostumam, né? Claro, você tem que ter já uma clientela, você tem que ter digamos, um nome, né? Você já tem que ter os clientes têm que ter uma confiança em você, né? Pra poder fazer isso. E é uma coisa que você vai conquistando aos poucos. E, né? Graças aos deuses eu conquistei isso, né? E graças ao meu trabalho, graças à minha honestidade, eu consegui chegar nesse ponto de cobrar os 100%. Então, a dica de milhões. Não importa se é tua amiga, não importa se é teu parente, não importa se é a pessoa que você admira. Não entregue o teu trabalho sem receber. Se você trabalha com o sistema de 50%, legal. O dia que você for entregar, cliente pagou, você entrega. Não pagou, você combina com ela. O dia que ela puder pagar, ela pega com você. Não entregue, gente, porque nunca dá certo. Se for tua amiga, às vezes estraga a amizade. Se for parente, dependendo do grau de amizade, tipo, é até pior, porque a pessoa se sente assim, né? Ai, tem amizade, então ela vai fazer todas as outras coisas dela, importantes, e o teu vai ficar por último. E é engraçado que, assim, em nenhuma loja, ninguém chega numa loja e fala que, eu te pago depois. Não, você pode até parcelar. Isso você pode oferecer para os seus clientes também. Você não pode me pagar agora? Você quer parcelar? Eu faço o link ali, você parcela e eu te entrego. Então, se você quer o sucesso do teu ateliê, isso daí, pare com isso. Fiado não existe, gente. Não existe fiado. A gente compra no mercado, a gente compra em todos os lugares e é assim. E quando você se posiciona com essas coisas, as pessoas começam a te respeitar. E se aquela pessoa que não te respeita, ela vai sair da sua vida e pra você é lucro, é aquele cliente que vai embora e tá tudo bem. Virão clientes que respeitam, sabe? Que vão te respeitar, que vão respeitar o teu trabalho e vão te pagar certinho, e é sobre isso. Acho que essa é uma das dicas mais importantes para o sucesso do nosso trabalho. A gente tem a nossa parte para fazer, que é um trabalho bem feito, que é um trabalho bonito, que é cumprir datas e tudo mais, mas o cliente também tem que ser um cliente que cumpra com o papel dele, que é pagar o que ele comprou. Então, never, nunca, jamais entregue uma peça sem estar paga. Deixa eu ver se eu terminei aqui. Acho que esse aqui eu terminei. E uma outra coisa que é muito importante, que eu também errei um pouco e que eu vejo muitas pessoas errando, e que é muito importante a gente falar sobre, né, a saúde aí do nosso ateliê, do nosso negócio. Não seja aquela artesã que só quer fazer o que ela gosta, que só quer fazer o que ela quer. O que seria isso? Aquela artesã que ela, eu quero confeccionar, eu quero produzir, mas eu não quero aprender a tirar foto, eu não quero aprender sobre redes sociais, eu não quero aprender a postar, eu não entendo nada de Instagram, eu não entendo nada de não sei o que, e não quero aprender, é muito difícil, eu só quero fazer o que eu gosto. Gente, hoje em dia isso não existe mais, tá?
não existe mais. Mesmo que as suas vendas sejam, mesmo que suas vendas sejam presenciais, você tem que andar, o mundo mudou. Você tem que andar, sabe, de acordo com o que são as coisas hoje. Você tem que evoluir, você tem que crescer, você tem que aprender novas coisas. Hoje em dia nós temos que ser várias funções dentro do ateliê. Você é a que atende, você é a que vende, você é a que produz, você é a que tira foto, você é a que grava. Tem que ser assim. Infelizmente, hoje em dia as coisas é assim. Você não vê lojas grandes, gente, sei lá, lojas enormes. Tem perfil, tem postagens, tudo bem, eles têm equipes pra fazer isso. Mas você tem que fazer a mesma coisa numa proporção menor. Se a tua dificuldade, o pessoal fala, né, tipo, você tem que olhar e ver o que você precisa aprender. Eu não sei tirar foto. Coloca lá na lista, aprender a tirar foto. Vai pesquisar, pega a internet, para de rodar feed aí, para de ver coisa dos outros e vai correr atrás do teu negócio. Vai correr atrás de evoluir pro teu negócio. Você precisa aprender a tirar foto? Vai aprender a tirar foto. Você precisa ser a fotógrafa que vai receber o troféu de fotografia do ano? Não precisa. Mas você vai aprender ali, sabe, como criar um fundo ali, como preparar. Você vai olhar ali a tua realidade, vai olhar a questão da iluminação. Eu vou tirar foto de frente para essa janela. Enfim, gente, você precisa fazer o que precisa ser feito. Nós não fazemos só o que nós queremos. Nós fazemos o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, precisa ser feito. E você é uma mulher adulta, madura, inteligente, né? Então, nem tudo são flores, gente. A gente não faz só a parte gostosa do negócio. A gente tem que fazer todas as partes. Sempre vai ter algumas partes que a gente não gosta. Eu tenho várias coisas que eu não gosto, mas que precisa ser feito. Se você vê que de repente você não tá vendendo, ou vem um cliente ali, o cliente some, veja se o teu atendimento não precisa melhorar. Vai aprender sobre o atendimento. Como que eu posso atender melhor? Como que eu posso escrever melhor, né? Como que eu posso me comunicar melhor com a cliente? Eu não tô vendendo. Para de pesquisar sobre tutorial e vai pesquisar sobre vendas, né? Vai aprender o que é gatilhos mentais, o que é isso, o que é aquilo. Pelo menos tem um básico, gente. Tudo você aprende aqui no YouTube, tudo você aprende na internet, mas você precisa ir atrás, sabe? Você precisa ir atrás. Eu não sei postar tal coisa. Vai lá e pesquisa no Google. Vai e pesquisa no YouTube. Como postar, não sei o quê. Sabe? Porque a gente tem que ser todas essas funções. Eu já reclamei disso. Já reclamei. Eu já fui uma pessoa que eu quase parei uma vez. Porque eu falei, porque hoje a gente tem que ser multitarefas. E a gente tem que ser influencer. Tem que ser fotógrafa. Tem que ser não sei o quê. E eu acho isso errado. E eu fui, sabe? Eu tive um momento assim de tipo... de rebeldia infantil, de artesã infantil, que fica assim, sabe, só no mundo da fantasia, do, meu amor, minha peça linda, maravilhosa, ninguém faz uma peça tão linda que como a minha, e eu só vou ficar aqui fazendo. Gente, não. Vida real, mundo real, as coisas são assim, você tem que saber de tudo um pouco, e eu precisei, assim, me lascar por um tempo, até que eu acordei, sabe? Que eu ouvi uma pessoa falando uma coisa e eu acordei e falei, cara, eu tô sendo essa mulher infantil, essa mulher imatura, que não quer fazer o que tem que ser feito. Quem faz só o que quer é adolescente, gente, tá? Mulheres maduras, artesãs, empreendedoras, faz o que precisa ser feito. Se você precisa aprender sobre algo, você vai buscar sobre aquilo. Se você precisa... melhorar a sua técnica, melhore a sua técnica. Se você precisa aprender sobre vendas, aprenda sobre vendas. Se você precisa aprender, sabe, seja lá qual for a sua dificuldade, encare, qual que é a minha dificuldade? Eu não vendo. Por que eu não vendo, sabe? Se avalie, se critique, se busque, sabe? Pergunte pra você mesmo, olha, o que você tá fazendo ou não vou dizer de fazendo de errado, mas o que você tá deixando de fazer. Olha pra sua amiga. A gente tem pessoas que a gente admira, né? Aí de repente você olha, nossa, aquela fulana ali, eu queria ser que nem ela. Nossa, ela vende, ela posta muita coisa, ela faz isso. Se inspire nela. Veja o que ela faz que você não faz. Se inspire. Não estou falando de copiar. Mas de repente você vai olhar e fala assim, poxa, mas ela posta nos stories, todos os dias ela aparece e tá lá. Comece a fazer o mesmo. Se inspire. Nós temos muitas mulheres de sucesso aqui pra gente se inspirar. Pare de ficar olhando fofoca, de ficar olhando coisa boba da internet ali. Às vezes você passa horas rolando feed, fritando o cérebro em coisa pra dar risada. E depois você reclama que o teu ateliê ou que o teu negócio não dá certo. Sabe? Amiga, vai lá. Corre atrás do teu sonho. Corre atrás das coisas que você quer. Corre atrás de melhorar, sabe?
aquilo que precisa ser melhorado em você e no seu ateliê. Corre atrás, amiga. Não fica esperando. O tempo passa muito rápido, gente. A gente envelhece rápido, passam-se as semanas, os meses, e você tá, às vezes, parada na mesma, só reclamando, toda melindrosa. Ai, por que isso? Ai, porque é difícil. E enquanto você fica aí parada, ó, o tempo tá correndo. E, às vezes, aquela artesã que tá lá quietinha, que talvez faça um trabalho bem mais simples que você, que talvez tenha menos técnica do que você, tá lá, ó, fazendo de pouquinho, melhorando, melhorando. Não espere estar perfeito. Antes feito do que perfeito, né? Porque quando você faz, você vai chegar na perfeição. Você vai na perfeição pra você. Você vai se superar. Não olhe as outras meninas com um olhar assim de inveja, sabe? Mas de admiração. E veja que elas estão correndo e você corre também por você. Quanto mais você fizer, mais vai melhorar. Por exemplo, você começou a fazer o seu crochê ou a sua costura. Quando você começou, teus pontinhos não eram tudo troncho, não eram os pontinhos tudo esquisito, e você errava, e você desmanchava, e com o tempo você foi melhorando, e hoje você faz peças lindas e rápido. Então, amiga, é a mesma coisa. A mesma coisa. No começo, você vai fazer aquilo que é a sua dificuldade, mais ou menos, vai ficar meio assim, não vai ficar tão bom. Mas a prática leva à perfeição. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e você vai melhorando, e você vai evoluindo, e você vai crescendo. Nós erramos. Eu ainda erro, eu ainda tenho muito que aprender. Eu procuro me inspirar nas meninas e pra me motivar, sabe? Pra fazer o melhor dentro das minhas possibilidades. Pra que eu, sabe, procuro competir, digamos, comigo mesma. Hoje eu tô fazendo assim, daqui 3 meses, daqui 5 meses eu quero estar melhor. Eu quero estar fazendo melhor. Puxa, eu errei aqui, eu desanimei, fiz tal coisa. Beleza, levanta, sacode a poeira e bora continuar. Deixa eu ver se eu acabei todos os meus... Acho que sim. Fiz os acabamentos. E então, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu queria falar sobre essas coisas, né? Coisas que eu errei, coisas que eu, sabe, precisei ralar pra aprender e pra me posicionar. Então, se você quer ser uma artesã de sucesso, e se você quer que as pessoas, tanto os clientes quanto as pessoas, te valorizem, se posicione como profissional, vai, sabe, a cada dia um degrauzinho, não importa onde você tá, não importa o tamanho da sua dificuldade, vai, continua. Cada dia que a gente segue um degrau, cada dia a gente aprende uma coisa nova, cada dia a gente se supera, e assim nós vamos chegando aonde nós queremos, né, ou aonde nós almejamos, né, tenha objetivos, tenha alvos, tenha sonhos, mas trabalhe por eles, porque o sonho sozinho, só sonhar, só ficar aqui imaginando aqui no mundo da imaginação, não muda nada, você precisa agir, ação, beleza? Então, bora lá correr atrás dos seus sonhos, bora lá viver da sua arte, viver do seu trabalho, evoluir, crescermos juntas aqui, né? E é o que eu desejo pra vocês, porque viver da arte, viver do nosso trabalho é maravilhoso. Deixa eu apagar a velhinha. É maravilhoso, é muito bom trabalhar dentro da nossa casa, fazer coisas lindas que a gente gosta tanto e... Olha a fumacinha aqui, ó. E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que vocês tenham conseguido, né, assimilar aí o que eu queria falar. Espero que eu consiga transmitir isso pra você. E bora lá, gente, pra frente. Até o próximo vídeo, então, e tchau.